Bom dia, meu nome é Sidney Romano dos Reis, eu faço parte do quadro de trabalhadores da Casa Centro Espírita Meimei, vinculado ao Bezerra de Menezes da Penha, mas a sede do Meimei fica na Vila Nova Curuçá, em São Miguel, e eu fui gentilmente convidado pelo Wagner para poder falar a respeito hoje da palestra relativa ao capítulo 74 da obra de Emmanuel pela Mediunidade de Chico Xavier, Palavras da Vida Eterna, capítulo 74. Eu quero me desculpar inicialmente por não ter condição de participar ao vivo da transmissão, então eu estou mandando este vídeo pré-gravado ao Wagner e me excusando de não poder participar ao vivo. Diz este capítulo, cujo título é Nossa Cruz, o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, citado por Marcos 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, é perfeição, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja a que lhe deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar nossa cruz. Como perceberam pela leitura que fiz do texto, nós todos temos, cada qual, a nossa cruz a carregar. Isto se deve, em verdade, pela incúria, pela inobservância das leis de Deus, pelo desatendimento dos ensinamentos trazidos por Jesus, notadamente naquilo que diz respeito à nossa situação de materialmente ainda muito dependentes das coisas que a vida de encarnação nos proporciona. Nós que conhecemos um pouco já da doutrina espírita, sabemos que viemos a este mundo com uma missão. A missão, muito embora não tenhamos conhecimento do nosso passado, daquilo que fizemos nas nossas vidas anteriores, diz respeito, evidentemente, à correção das nossas falhas e ao aproveitamento das nossas oportunidades de melhoria moral, sobretudo naquilo que diz respeito às coisas que são realmente importantes ao nosso espírito. Estamos, na verdade, ainda engatinhando nas nossas aventuras de reencarnação. Ainda estamos num planeta de provas e expiação, como todos nós sabemos, e haveremos ainda muito a resgatar em termos de erros, em termos de corretivos
que haveremos de experimentar para o fim de conseguirmos caminhar, conseguirmos avançar um pouco, pretendendo, quem sabe, até reencarnar neste planeta já numa condição muito melhor, inclusive estando a Terra já em plena fase de transferência para um mundo em que o mal não mais prevaleça sobre o bem, em que as pessoas estejam mais ligadas às coisas da alma e do espírito do que às coisas materiais. Cada qual temos dentro do nosso íntimo o conhecimento das nossas falhas e sabemos, portanto, onde mais claudicamos, onde mais erramos. Não é fácil a questão da reforma íntima. Ela se põe como talvez a prova mais difícil a ser enfrentada por nós todos, com o sentido de podermos nos desenvolver cada vez mais rumo à perfeição divina que Deus, nosso Pai, quer que venhamos alcançar. Somos todos sabedores das nossas limitações e, muito embora na maior parte das vezes nós guardemos essas falhas em nosso íntimo, elas nos picam como agulhas cada vez que reiteramos os erros, cada vez que claudicamos, fazendo com que a nossa consciência doa e com que nós, a cada passo, nos convençamos de que somos muito fracos ainda, que nos deixamos levar pelas sensações materiais, pela busca de prazeres que são completamente possíveis de afastar e de não desejar, mas que, infelizmente, não conseguimos resistir. O caminho para a nossa solução, para a nossa vitória, é, antes de tudo, como o próprio texto indicou, deixarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo de lado e pretendermos fazer com que, para os outros, aconteçam as coisas que nós queremos que aconteçam para nós mesmos. Ou seja, a tradução daquela ensinança do Mestre Jesus, no sentido de que não temos como querer para os outros aquilo que não queremos para nós mesmos. Ou seja, tratarmos aos nossos irmãos e os amarmos como a nós mesmos. E a solução e o único remédio cabível é este: é o amor incondicional, é a fraternidade, é a consideração que cada qual deva ter para com o seu mais próximo, de modo a não violarmos os seus sentimentos, nem por qualquer forma atentarmos contra a sua felicidade. Muitos de nós têm problemas internos em família, têm problemas com emprego, têm problemas de penúria econômica, têm problemas de doenças, algumas até muito sérias, têm problemas dos mais variados matizes. E nos perguntamos sempre até quando haveremos de suportar tantas cargas, haveremos de experimentar tanto sofrimento. E a resposta está em nós mesmos. Sempre que nós nos deixamos levar pelos nossos instintos, sempre que nós não atendemos àquilo que o nosso espírito sabe que é condenável, nós nos colocamos na situação de devedores. E pela lei de causa e efeito, nós sabemos que deveremos suportar as consequências dos nossos erros e que, portanto, nos cabe
ter fé em Deus, ter confiança, ter um sentimento positivo e, em especial, lembrarmos que se não temos condição de modificar o passado, nós temos a todo instante a possibilidade de recomeçarmos e encaminharmos o nosso futuro de uma forma mais feliz. Nós não temos porquê de não tentarmos rever as nossas falhas, de não tentarmos modificar a nossa forma de pensamento e a nossa forma de ação, de modo a nos colocarmos de uma forma melhor, mais positiva, diante da missão reencarnacionista que cada um de nós assumiu. É certo que não há fórmulas fixas para a redenção ou para a reforma íntima. Os nossos problemas têm que ser cuidados por nós mesmos, porque, na maioria quase absoluta das vezes, somos nós que os causamos, diante das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa impaciência, da procura por prazeres que são fugazes, duram muito pouco, se comparados à eternidade do nosso espírito, à imortalidade do nosso espírito. E por um erro de alguns segundos ou de alguns minutos, nós podemos ser obrigados a carregar sofrimentos ou experimentarmos expiações por muitas reencarnações. Mais ainda quando cometemos atos que são muito graves e que podem atentar até contra a vida dos nossos semelhantes. Somos todos nós ainda aprendizes e muito pequenos diante do destino que Deus quer que nós venhamos a alcançar como espíritos puros e, portanto, seus mensageiros e cumpridores das suas ordens. Para que possamos alcançar essa perfeição relativa, nós somos obrigados a passar por várias reencarnações, em cada qual nos aproveitando das oportunidades concedidas para vencermos um pouco dos nossos erros, para ultrapassarmos os obstáculos que nós mesmos construímos pelas nossas falhas, com o sentido de nos aprimorarmos, de avançarmos, de nos tornarmos mais perfeitos aos olhos de Deus. Não há fórmulas fixas, como eu disse. Porém, o primeiro passo, que a me parecer, é nos entregarmos ao exame de consciência e verificarmos no que falhamos. Aceitarmos que falhamos. Admitirmos que erramos e erramos muito. E tomarmos a firme deliberação de não mais continuarmos nesta senda de obscuridade, de claudicância, buscando um passo a cada vez, vencermos os nossos erros e não mais reincidirmos nas suas práticas. Nós não temos outra alternativa a não ser fazermos esse exame de consciência, convencer-nos a nós mesmos de que falhamos, de que cometemos muitos erros, sabendo exatamente onde é que nós falhamos, e tomarmos a decisão de nos modificarmos, de nos posicionarmos diante da vida, não por motivos de egoísmo, de vaidade, de orgulho,
mas sim buscando a fraternidade, o amor incondicional e a prática da caridade, amando a Deus sobre todas as coisas, que é, inclusive, a condensação mais simples que se possa fazer das lições deixadas pelo Mestre Jesus. Nós não temos condição de vencermos todas as nossas falhas numa única encarnação ou reencarnação, mas já temos conhecimento da doutrina, já sabemos das consequências das violações às leis divinas, já temos conhecimento das expiações que deveremos resgatar em virtude dos erros que praticamos nas existências anteriores e nesta mesma, e, portanto, não podemos nos colocar na situação de ignorantes, de alegarmos desconhecimento acerca da inexorável consequência que teremos no sentido de resgatarmos os nossos débitos. Todos nós devemos, portanto, carregar as nossas cruzes, cada um consciente das suas falhas, dos seus erros, das suas limitações, e buscarmos, através da leitura das obras da doutrina, da nossa participação nos centros espíritas, em tomarmos passes, em sermos submetidos a tratamentos espirituais, inclusive contra a obsessão, para nos encaminharmos de uma forma melhor para o restante das nossas vidas terrenas nesta reencarnação, preparando-nos para as próximas, com fé, com otimismo, sabedores de que Deus nunca abandona seus filhos e que Jesus sempre olhará por nós com o auxílio dos seus mensageiros e dos nossos mentores. Mas há a necessidade de nos redimirmos, de não mais reincidirmos nos nossos erros, naquilo que antigamente nós chamávamos de pecados, e nos posicionarmos diferentemente, buscando a afirmação da nossa espiritualidade, a tranquilização do nosso espírito, através da oração, mas sobretudo também através do trabalho digno e, se possível, até do trabalho voluntário nas casas espíritas, doando um pouco de nós aos irmãos necessitados, àqueles que precisam de um ouvido paciente, de um abraço fraterno, de alguém que os ouça e de atitudes positivas que possam realmente livrá-los dos sofrimentos. Quando nós nos preocupamos em praticar caridade para com os outros, sem qualquer intenção de barganhar com Deus, e o fazemos por alegria do nosso coração, nós estaremos cuidando de nós mesmos. E haveremos, portanto, de encaminharmos o desenvolvimento da nossa vida espiritual de um modo mais efetivo, mais positivo e mais condizente com aquilo que se espera de alguém que esteja realmente dedicado a buscar a sua evolução, o seu progresso espiritual. Cada um de nós tem a sua cruz. Cada um de nós tem que carregá-la, não se lamentando por aquilo que já fizemos. A lamentação é um início, mas não é tudo. De nada adianta nos lamentarmos e continuarmos errando. Nós temos que
nos aprimorarmos, temos que vencer as nossas falhas e não mais reincidirmos nesses erros. Se assim conseguirmos fazer um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, nós estaremos nos colocando num caminho mais luzidio, num caminho em que certamente teremos a assistência não só dos nossos mentores, como também dos mensageiros do Cristo e do próprio Mestre Jesus. Mas devemos reconhecer as nossas falhas, procurarmos de qualquer forma modificarmos a nossa forma de pensar, nossa forma de agir e nos voltarmos para aquilo que a doutrina espírita nos ensina como necessário ao nosso adiantamento. Eu quero agradecer a escolha feita pelo Wagner. Quero desejar a todos os irmãos desta casa de luz muita paz, muita saúde, muita fraternidade. Que Jesus sempre deite os seus olhos misericordiosos sobre todos e suas famílias e que possamos realmente fazer esse exame de consciência, reconhecermos nossas falhas e trabalharmos diuturnamente para corrigi-las e nos encaminharmos de uma forma melhor para a nossa próxima reencarnação. Eu agradeço a atenção que todos me dispensaram e envio minhas melhores vibrações para que todos se encontrem em paz e que, ao adentrarem em seus lares, encontrem os seus familiares, os seus entes queridos também em boa saúde, em paz, em harmonia. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos.